Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas. Unite, black people, unite! Quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça, veio os homens, nos pararam, documento por favor, então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Mais lento pro negão, quem segurava com força chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. 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 É mole de ver. Mesmo a dispossui hierarquia. Na África a doença corre solta e a empresa mundial dispensa poucas linhas. Dispensa poucas linhas. Comparado ao que faz com qualquer. Comparado, figurinha do cinema. Comparado ao que faz com qualquer. Figurinha do cinema ou das colunas sociais. Hey! Todo camburão. Tá vendo aqui? Quando a gente fala sobre a questão do preconceito, vocês têm que tomar conta, prestar atenção que a África é o celeiro dessa colonização. Então quem acaba sofrendo com a questão do preconceito, do racismo, são os africanos, que são retirados do seu continente e jogados em outros continentes, né? Pelos europeus, que vão acabar, muitos deles vão acabar aqui no Brasil, trazido pelos portugueses. Então vamos lá. Estamos apresentando Regina da Silva, a merendeira do Bisolão. Eu queria perguntar para você, fazer uma pergunta para a senhora: o que é o racismo? Racismo, para mim, é um preconceito de pessoa, por classe social. Eu nem vejo mais por racismo, por cor, né? Mas por classe social, né? Se a pessoa é pobre, né? Se a pessoa tem uma condição financeira boa, né? E as pessoas dizem ser boa, né? Aí eu vejo racismo, vejo preconceito, né, no caso. Porque o racismo vem como racismo de cor, né? Que as pessoas levam a cor, né? A cor da pessoa,
eu vejo assim, pela tradição do que nós fomos, no caso, mais é contra o negro, contra o judeu, né, contra o índio, né, raças que foram perseguidas. Nós, no caso, fomos perseguidos, né, somos racismo porque fomos escravos, né, e muitas pessoas passaram a ser, assim, sofreu por causa disso. Aí eles começaram houve uma pressão sobre o negro, assim, né. Aí a mesma coisa foi, no meu ver, né, o índio, né, que o índio não se deixou se escravizar, né, ele ia trabalhar, né, sem ganhar um salário, né, sem ganhar nada em troca. E ali seria um escravo, tipo um escravo, né, e ele não se submeteu a isso. E o racismo também, aí falando sobre raça, né, e o preconceito, que vem falar de preconceito, né, racial, né, nessa parte. Tá bom, muito obrigada. Vai. Estamos apresentando aqui 3 alunos do Brizolão, da 750. Meninos, o que é o racismo? Para mim, racismo para mim é uma coisa muito estranha. Porque muitas pessoas fazem preconceito contra as pessoas. E Deus não fez preconceito, Deus fez as pessoas do jeito que é. Ninguém gosta de preconceito. Você já teve namorado mesmo? Já. E qual era a reação das pessoas pra mim? A reação era ficar olhando no rabo de olho, olhando estranho. Pensei que ele era bicho. É estranho. E você? Pra mim, não tem o que fazer. E ficar falando. Olha, gente, fica ofendendo as pessoas, chamando as pessoas de negro. Acho que é uma coisa que não deveria existir, porque além de tudo, a gente somos branco, preto, por dentro a gente somos tudo igual, todo mundo é ser humano, a gente come uma comida bebe, somos todo mundo igual. A cor não muda nada, não diferencia nada. Ah, pergunta pra ela, por favor, não Tive não, qual é a reação da pessoa? Fica cochichando, uma coisa que eu também não ligo, não importa se ele é negro ou não, da minha cor, os que gostam da pessoa. E pra você, o que é o E você teve namorado dele? Nunca tive. Na família também? Na minha família teve, não teve tanto. O que você acha do racismo? Eu acho que a pessoa não deveria existir porque ofende muitas pessoas. Tá bom, muito obrigada, tá? Tchau. Gosta de coisa, eu acho preconceito essas coisas. Caseiro. Preconceito, então, para a senhora é o quê? Eu acho assim, quando quem tem mais, ou sabe mais, não gosta de se juntar, né, com quem não tem, discrimina. Assim, não se aceita muito junto de quem tem pouco, né, de quem é melhor. E o racismo? Racismo eu acho que é quando a gente não aceita assim, por causa de cor, né, a cor do outro, se a cor do outro é escuro, e nós somos claros, assim, mas branco, não aceita bem religião um do outro, né? Eu acho que tem racismo assim também. E o que mais? Deixa eu ver. A senhora se acha preconceituosa? Não, porque eu já aprendi muito, professora. Hoje, para mim, o que vale é a qualidade da pessoa, assim, não a cor, não o que ele tem, o que ele possui, né? Eu acho que não. Eu acho que é a personalidade da pessoa também. É o que vale. É o que vale. Obrigada, dona. Estamos apresentando a diretora Sônia Dias, que eu vou fazer 2 perguntas a ela. Primeiro eu vou perguntar o que é o racismo, diretora? Bom, eu entendo que o racismo é, na verdade, um preconceito com raças, né? Você tem preconceitos, tem aversões, você discrimina aquela raça, não só o negro, mas como o índio e até o branco mesmo, né?
Então eu vejo como um preconceito às raças. Então seria para mim o racismo. E o preconceito? O preconceito é exatamente essa discriminação, né? A discriminação que você tem, e aí não só a raças, e aí você tem discriminação a tudo, a crenças, a religiões, a questão do homossexual, a própria raça. Quando você distingue isso, você tem aversão e você tem uma como é que eu poderia dizer? Uma aversão mesmo àquela pessoa, àquela situação, àquele credo, né? Eu vejo como isso. Você tem um preconceito, você discrimina isso. Aí seria até exclusão, né, gente? Seria exclusão de tudo, né? Eu acho que na verdade é por aí. A senhora teve um marido preto? Preto não, mas mulato. O meu marido era bem moreno, ele era inclusive filho de índios com baiano, e tinha uma cor linda, e eu tenho uma filha linda, morena mesmo. Você pode ver ali que a minha filha é morenona. E eu tenho maior orgulho disso. Gostaria muito de ter essa cor dela, né? Eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso. Tenho parentes casados com negros, e dentro da minha família tem pessoas mulatas, e eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso. Aliás, eu acho que eu não sou preconceituosa, não. Eu acho que cada um tem que ser respeitado da forma que ele é, e com as escolhas dele também. Tá bom, diretora, muito obrigada. Só isso que eu queria perguntar. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse, racismo é burrice e a ignorância é um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Negro e nordestino posto um apartamento, ou que lava o chão de uma delegacia, é revistado e